E aí, Suave? Você bora tá bem? falar? Tudo bem? Tudo certo? Fala, Pierrão, meu Fala, meu parceiro. PK, Como é meu que você PK tá? Viana, conta pra mim o que você tá fazendo aqui hoje. Mano, hoje eu tô aqui pra falar de história, mano. Eu Falar da também. nossa história, que sem dúvidas é uma história longa, cheia de detalhes, mas que eu acho que tem detalhes muito bons a ser contados, sabe? Principalmente do que envolve a música, que eu acho que é o grande elo da Exatamente. nossa amizade Para esse momento. para esse momento e para descrever exatamente o que a gente está prestes a fazer na nossa vida artística e Pode crer. novamente no fortalecimento dessa nossa amizade, né, mano? Então, enfim, tudo começou lá em 2010, então Faz um faz muito tempo, tempinho, 15 anos, 15 né? anos, hoje a gente com nossos 40, né? 40, que isso, cara? Enfim, 15 É, anos 15 atrás, anos irmão. atrás, cara. É uma vida, né? Se parar pra É uma pensar, vida. uma vida de um jovem, mas é uma vida. E tudo começou lá atrás, mano. Acho que certamente a gente era um pouquinho mais distante lá na escola, mesma sala, se Uhum, via, mas não tinha aquela conexão, tinha alguns amigos em comum. sim. E as coisas foram evoluindo ao passo que a música foi entrando de uma maneira mais presente na minha vida E foi o pilar pra nossa amizade pela nossa acontecer. amizade. Então, eu lembro que eu já cantava, já tinha influências de uma grande influência musical, principalmente internacional, devido a minha mãe e meu pai escutarem bastante. Sim. Acabei gostando um pouco mais de rock na época, que era o que todo mundo falava, era o que todo mundo tava ali ouvindo, né? Você tinha um grupinho também, né? Você se encaixava nesse lugar. Exato, mano, E eu exato. lembro exatamente disso, tipo, não, o Patrick é do rock, pô. E aí do nada o cara aparece. Não, não, e só te interrompendo, eu sempre lembro, gosto de lembrar disso, né, desse momento, mas com a visão de tipo, eu era do rock, usava a camiseta do Guns N' Roses, calça rasgada, como é que é o nome? Air Tênis Max? Air Air Max. Max fluorescente. Essa é a estética. Não, mas Mas para vamos falar pensar, disso, né? era uma parada muito, como é que fala? Uma mistura muito doida, nem eu sabia exatamente O, qual era a minha o cara personalidade, já era eclético entendeu? em todos os sentidos. Exato, porque naquela época, por exemplo, eu gostava de rock, mas eu ouvia funk, eu ouvia pop, já ouvia R&B, sabe, música Uhum. internacional, enfim, É, e todo quem tipo de via de música. fora, eu, por exemplo, via de fora e tipo, não, o cara, ele só gosta disso e disso. Aham, E aí foi você que me inseriu no pop, né? uhum. Justin Bieber. Começou Simplesmente ali. foi o elo É, da nossa amizade. E verdade. tinha muito aquele preconceito na época, Uhum. tipo, homem principalmente, gostar de Sim, Justin Bieber, tá ligado? E aí eu dei uma chance, tudo foi acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu dei uma chance e minhas principais referências vocais, pra eu que nem sabia cantar, uhum. ou que eu sabia cantar, foi você e o Justin Bieber. Simplesmente. Ah, mano, eu acho que é uma parada que foi natural. Querendo ou não, a gente era jovem, então você via um cara jovem que estava em ascensão, que já era uma celebridade, você fala, caramba, isso chamava atenção A pra gente que também era gente jovem. queria se espelhar um Ainda mais que pouco. já sabia de como a história dele tinha acontecido, Uhum. fazia vídeo, a mãe dele postava no YouTube, aquilo ali bombou, e aí grandes artistas começaram a olhar para ele e falar, tem um futuro. E era o que a gente idealizava também, não só a gente, mas também uma febre de muitas pessoas que também faziam exatamente esse formato de soltar vídeo, de, Sim. sabe, tentar alguma coisa na internet, no YouTube, Grandes né? artistas da nossa geração começaram assim e inspirou a gente, né? Exato. E não só o quesito musical, mas também o estilo, a forma de se vestir, a roupa, que foi o que a gente começou É, mudando também um naquela época. lifestyle, O né? lifestyle, A exato. gente queria, e a gente queria viver, é, tipo, isso se enquadrava no pop, né? Aham. Mas a gente sempre gostou de R&B, principalmente do que o Justin fazia, que era mais puxado pra isso, tá Exato, ligado? exato. Porque, querendo ou não, o cara é o nosso Jamal Bieber, né? O nosso negrão. Então, Verdade. tipo, isso é louco também, esteve muito presente na minha vida, o Black, né? O que todo mundo É, chama de Black. exato. É, eu sabia que eu gostava, mas eu também não conseguia denominar. Exato. Então, tipo, ele tava lá inconscientemente até a gente racionalizar e falar, "Cara, é isso que eu gosto, mano. Isso É aqui isso que eu sou gosto. eu. Aham. Isso aqui sou eu demais." Principalmente a É, época de 2013 ali do Justin Journals, tá verdade, ligado? verdade. Eu gosto de relacionar até essa época com o que veio antes, um pouco antes, que é Chris Brown,
Usher, É, Neo, que foi entendeu? aquela coisa que de fato bombou aqui no Brasil e que a gente, como jovem, como criança naquela época, a gente olhava e falava, meu Deus, que foda, Que né? Que foda. Eu foda quero essa. dançar assim, eu quero Nossa. cantar assim. Então, pra quem ouviu e cresceu ouvindo essa estética, chega o Justin fazendo um Journals da vida, obviamente ia encantar a gente que já se identificava, só não sabia descrever exatamente o que que era, Exatamente, né? exatamente. Enfim. Mas aí tempos passou e a gente, tipo, sabia o que a gente queria e foi aí quando a gente começou a dar o pontapé inicial, que é, vamos gravar um vídeo na internet. Vamos fazer Exatamente. uma Nosso paradinha, primeiro cover. primeiro Você cover, mano. sempre me puxando, né? É o que eu Aham. falei, você foi meu professor, meu caça-talento. Não, que isso, cara. O coverzinho foi do Sam Sam Alves, Alves. da música Nosso Vídeo, Aham. nosso primeiro vídeo. Nosso primeiro vídeo. Eu lá todo sem interação com a câmera, de olho fechado, de touquinha do Justin, inclusive, 1994. O cara me introduziu o conceito de harmonia. Eu não sabia mal cantar, mal a primeira voz, já colocou uma segunda voz. Ah, Não mano. ficou horrível, porque esse é um dos Não, melhores vídeos em em desempenho desempenho. que a gente tem. Não, Isso é mas para foda. pensar, mano, eu acho que aquilo ali reflete não só uma questão de quanto a gente sabia, porque óbvio, se a gente pega uma linha do tempo, compara hoje com aquela época, a gente sabe mais, e que bom que a gente sabe mais, que bom que a Uhum, gente evoluiu. Mas é muito bom saber e olhar para aquele momento e falar, olha o quanto a gente sabia sem nem ter noção do quanto a gente sabia, entendeu? exatamente. Só por tentar, Exatamente. só por arriscar. É, e eu digo que é isso, tipo, eu descobri que era minha vocação, minha paixão, Uhum, eu não consigo viver mais sem. Eu exato. te agradeço por isso, Não, que isso, cara. Eu inclusive. que agradeço por toda a Enfim, era companhia e pra por todo o acontecer essa companheirismo. história toda. Exato. Eu acho que assim, a única frustração que vivia naquela época é que a gente não enxergava de fato a música. A gente sempre teve querendo ou não, um pouquinho do pé no chão pela nossa história, né? Uhum. Por, enfim, uma Pra nossa origem humilde, realidade, né? Uma origem exatamente. totalmente humilde. Então a gente olhava para a realidade e falava, Música não é não o é o que vai. ganha-pão de fato, né? Para Exatamente. aquele Não vai momento. ser a nossa carreira. Exato. Pelo menos demorou pra enxergar assim, Uhum. entendeu? É, então a gente precisa despender tempo com outras coisas, as coisas Exato. que vão sustentar a gente, enfim, o padrão social. Querendo ou não, é normal, né? Acho que muitos artistas passam por isso. Tem o amor, Sim, tem aquela coisa, mano, não consigo viver sem isso, mas tem que trabalhar, precisa. né? Ganhar dinheiro, tem que trabalhar com outras coisas que não a música para sustentar, colocar comida na mesa. Querendo ou não, é a realidade. Então, foi o que a gente viveu naquele momento. A expectativa existia, o sonho existia, que nem eu falei, né? Da história que a gente teve, da identificação com o Justin Bieber. Tinha um Uhum, sonho, só que a gente também tinha um outro pé na realidade de, né, vamos seguir uma coisa paralela que lá na frente consiga colocar comida na nossa mesa, trazer um pouco de independência. exatamente. E a gente seguiu dessa forma, né, ao longo do tempo. Então fazia os nossos vídeos, nosso projeto, nem era Patrick e Pierre, era Patrick Fit Pierre, É, ou Pierre Fit Patrick era naquela algo época. meio incerto que a Exato. gente estava fazendo. Uhum. Jogava nossos nomes ali, que mal tinha o nome artístico, né? Verdade. Mas não deixava de fazer. Não, é uma sequência, né? É uma história, vão acontecendo fatos que levam a gente até um pouco depois, que acabou tendo um distanciamento, Sim, que, enfim, a gente sempre reflete sobre isso e tudo bem, eu acho que hoje a gente consegue olhar e falar, faz parte, é o ciclo natural da vida. A gente acabou saindo, não estudando na mesma escola, teve uhum, esse distanciamento mesmo, só que eu acho que uma reflexão que você sempre traz é aquela de, tipo, foi importante. foi Foi um momento importante. tão importante quanto estar junto, essa O separação. distanciamento fortaleceu o reencontro, né? Exato. A personalidade também. Querendo ou não, a Exatamente. gente era benéfico a gente estar juntos e se aproximar e ter aquela troca, né? Só Só que que, meio que a gente não conhecia outra coisa exato. até então, né? Aham. Então você foi pro seu lado, tipo, tava estudando pra caramba, né? Uhum. Você sempre foi o nerd. Mas conseguiu desenvolver seu lado artístico, sua identidade, eu também, Uhum. entendeu? É, como eu falei, minha história começou depois que eu te conheci. Então, Uhum. uma coisa que você já tinha meio desenvolvida, quando eu te conheci, sua musicalidade, toca instrumento, sabe que canta, eu fui desenvolver mais pra frente. E aí, Uhum. sei lá, ali por volta de 2013 que eu comecei a compor, Sim. comecei a tocar violão. E aí, mais pra frente, nesse nosso desencontro, eu consegui mais ainda, tipo,
encontrar sobre o que eu quero escrever, o que eu quero fazer de estilo, de nicho e tal. É, e mesmo assim, mesmo tendo essa individualidade de cada um, a gente se encontra novamente. Porque eu acho que foi assim, 2015, 2014, na verdade, foi quando a gente se distanciou Em devido às relação ao ensino escolas, médio. e aí eu acho que foi quando eu saí da escola, de fato, que a gente, na verdade, a gente voltou em 2018 ali, tipo assim, vamos nos relacionar musicalmente de novo. Porque É, querendo ou não, né, tinha aquela conexão a gente WhatsApp, se amizade, via, somos amigos, saía, né? exatamente. Acima É de qualquer difícil, coisa, somos é amigos. difícil desvincular isso, né? Tipo, a A gente fala da música amizade. porque a música talvez foi o que construiu o início de tudo e ela é o que mais fortalece o nosso dia a dia. Sim, Mas somos amigos independente de qualquer coisa, independente. né? Isso é fato. Aí voltamos a falar de música e projetos mais ou menos 2018, início de 2018, 2019, 2019. É. 2019, de fato, acho que foi o que cravou na história, assim, o reinício, o Uhum, reencontro, porque foi quando a gente falou, não, agora somos Patrick e Pierre, né, com um exatamente. projeto totalmente mais estruturado, que a gente, eu lembro até hoje, fiz um PowerPoint, aí eu falo, Sim, mas vamos lá ô Pierre, vamos aí na sua casa que eu tenho um PowerPoint para surreal, mostrar. cara. Tipo, surreal. Eu Doideira, tenho né? que falar, tá ligado? Doideira. Eu nunca fiz um bagulho nem próximo, mas eu sempre lembro disso. Falo, mano, é da hora, né? Aham, Tipo, era pra tanto, exato. entendeu? Eu acho que era realmente um momento de mais seriedade. Eu acho que, acho não, tenho certeza que foi um momento de mais seriedade. A gente falou, vamos ter planejamento, Uhum, cronogramas, vamos acontecer, né? sim. A gente entendeu que queria uma carreira nisso e começou a se mostrar mais até o projeto se tornar o parte 2. Sim, Começou como Patrick e Pierre, né? Patrick Já Pierre, definitivamente uma dupla. exato. E aí, na E pandemia, entrou a a pandemia. pandemia. Eu acho que a pandemia foi um choque, assim, acho que para todo mundo, não só pra gente, porque a gente estava muito envolvido com o projeto, entrou a pandemia e falamos, não vamos nos encontrar, e aí? O que Como vamos que fazer? isso Como vai vamos comunicar acontecer? o nosso público? Como que a gente vai Exatamente. fortalecer a nossa identidade? E foi aí que a gente decidiu tornar uma marca, criar, entre aspas, uma marca, que era Uhum. parte 2, né? Que era incrível. Que era, Tinha... mano, Tem um foi Instagram sensacional. lá falecido, É, mas tem toda a história que a gente já começou a trabalhar essas coisas mais conceituais, né? era Mais vídeo, pensadas. live, É era post, era edit, era muita coisa que a gente já começou a incrível. trabalhar a partir daquele momento. E eu acho que aquilo diz muito sobre esse momento de agora, de estar gravando, de estar conversando, de estar, tipo, sabe assim, gravando uma música nova, que É, é de fato o que a gente, né, idealizou por tanto tempo, inclusive na época exatamente. do parte 2 e hoje a gente conseguiu de fato entregar O algo nosso inédito. feat Nosso feat finalmente, VTS. VTS. Doideira. E doideira, porque você falou agora há pouco, a gente marcava reuniões, a gente tinha muito bem estruturado. Eu acho que isso muito envolvido com a minha linha de raciocínio. Pô, eu fiz uma apresentação para falar de um projeto que a gente ia começar com o Patrick Pierre. Fiz uma apresentação que, sei lá, tinha 10, 15 slides para falar Muito de foda. um projeto. Então, acho que isso mostra o quanto eu era pragmático, Uhum. o quanto eu era muito racional em relação a tudo, e você é o contraponto. Não, obviamente, não sendo uma pessoa irracional, Não, mas que que isso. trazia mais espontaneidade Mas eu para os concordo momentos, exatamente com né? isso. Eu enxergo isso também, que a gente Aham, é yin e yang, tá ligado? isso, Tem que ter esse equilíbrio. exato. E eu acho que finalmente a gente conseguiu encontrar o equilíbrio. Porra, Sabe, acho que essa música ela mostra muito disso, porque que nem eu falei, a gente compôs essa música num momento de muita espontaneidade, num momento que não estava reservado para compor, para falar de música, simplesmente aconteceu num dia, no meu primeiro dia de férias, acho, né? seu primeiro dia de Primeiro dia de férias, férias, que era uma folga uma minha, folga sua. e toda essa leveza trouxe a nossa maior inspiração num Nossa, momento que não era não pra era. acontecer. Isso é legal, né? Ah, Não era uma inspiração forçada, não era uma coisa forçada. exato. Que beleza, né? Dá pra ter os processos racionais, Uhum. pensados, vamos compor hoje, vai ser em cima disso, disso e disso. É importante também, né? É, mas simplesmente a gente tava lá e começou a falar árabe com um pouco de inglês, A gente faz muito em isso, né? cima de um type beat muito bom, tudo É, começou a se encaixar. Nossa, olha esse type beat, mano, New Soul, R&B. Tá, vamos lá. não Como é, que era? não é A porque man, a man, a man, it's flying, trying to roll.
Não, porque assim, eu sei que muitas pessoas têm. Existem diversas formas de você compor, né? Pelo menos na Sim, minha concepção. total. Só que uma forma que eu sinto que tem funcionado é o quê? Tem uma música, pode ser uma música de alguém, uma referência, um type beat, ou até mesmo um beat que eu montei. E eu falo muito de beat porque o beat ele já traz o contexto melódico do que seria uma batida, um Uhum. violão, uma guitarra, enfim, todos os elementos de uma produção. E o que eu tenho feito muito é, vou cantarolar qualquer coisa, um inglês árabe, tá ligado? Só por quê? Porque eu já penso na melodia e depois coloco uma letra. E quando eu penso na melodia antes, eu consigo pensar muito mais na técnica que eu vou adicionar naquela música. Isso foi Então, para incrível. mim, funciona compor dessa forma. Eu acho que você, por um momento, fazia composições de outra maneira, e aí É, você pode até explicar um pouco, eu, né? eu Falar, trago, enfim. tipo, eu não consigo começar cantarolando qualquer coisa, Uhum, porque eu não consigo me conectar comigo mesmo, uhum, entendeu? Eu acho que, tipo, eu tô emulando uma coisa que eu gosto, talvez, uhum, e aí quando eu vou colocar letra, eu não me enxergo tanto, é difícil encaixar a letra, então eu uhum. já começo pela letra, porque aí eu consigo trazer o tom que eu quero para aquilo que eu tô falando, tipo, É, a sensação vai estar no que eu escolher melodicamente e fluir e encaixar com o que eu tô falando, seja lá uhum. o que eu estiver falando. É mais alegre, então eu tento trazer a melodia mais para isso. Então nunca consegui começar pelo Embromation, nunca consegui, Mas funcionou, que bom que mas eu funcionou, né? amei que funcionou porque é um estilo que eu quero testar mais. Uhum. É, e, tipo, tem essa coisa de, tô emulando. Mano, nunca vai dar Não. pra ser 100% original, tá E ligado? o que eu A sempre. gente é uma grande quimera das nossas referências, tá Exato. ligado? A gente é um Frankenstein das nossas referências que traz a nossa autenticidade. E uma coisa Isso que é eu foda. sempre falo é que, tipo, a gente nunca sabe o que de fato vai dar certo. Por isso que a gente tem que tentar as N Exatamente. possibilidades que a gente tem. Exatamente. Então, tem, que nem eu falei, eu era muito pragmático, eu acreditava que existia um único método e é assim que tem que ser feito. Então, no momento que você se permite, e eu falo até porque eu fiz de uma maneira que, no geral, é mais confortável para mim, que é como eu geralmente faço. Mas ter sua presença ali fez total diferença. Porque, tipo, a conexão que a gente tem, sabe? Igualmente, Que cara. nem, por exemplo, o aprendizado que a gente teve do parte 2 se refletiu muito bem nesse momento que a gente teve de composição, porque eu fiz uma melodia, você fez já uma segunda voz em cima, e aí do nada você já também pensou o que viria na frente, e assim surgiu o Embromation, mas que se transformou numa Sim. letra, que por sinal eu compus a letra no ônibus, aliás, no ônibus não, no metrô, Eu ia falar isso, e cara. você. Outra coisa que eu nunca tinha feito. Então, Porque você sempre me fala, não, tô aqui no metrô, já tô escrevendo alguma coisa sobre suas músicas aham, solo, né? Aí eu fico, mano, como que isso funciona, tá ligado? O cara tem uma mente muito fértil, ele se vê cantando no palquinho na cabeça dele. aham, E aí eu me permiti, dessa vez, também tava no ônibus. Então, eu uhum. acho muito foda a história dessa música, Não, entendeu? Foi assim, você tava no metrô, tava no ônibus. No mesmo dia, uhum, você mandou sua parte, eu mandei a minha. E era legal porque você já tendo me mandado a sua parte, eu já comecei a cantar em cima da melodia que a gente tinha criado, eu já sabia como era essa parte antes de você mandar um áudio cantando, entendeu? tá ligado? Entendeu? Não, mas eu acho legal isso, porque eu li isso no livro do Ricky Rubin lá, Sim. tá ligado? E o que eu acho mais legal é que ele mesmo fala um trecho do livro que é basicamente isso. Às vezes a gente está muito focado em um processo criativo, como por exemplo, tô dentro do meu quarto e tô lá escrevendo. Só que várias vezes eu vai ter dias que eu não vou estar tão inspirado e não vai fluir. Que Uhum. tal mudar o local? Que tal tornar totalmente imprevisível o local onde eu vou começar a fazer o que eu sempre faço no meu quarto, sabe? Enquanto estou compondo. Então, por exemplo, eu muitas vezes vou para casa da minha sogra, né, que é outro Uhum. estado, e geralmente eu vou ouvindo música. Teve um dia específico que eu falei, não, e se eu pegar esse som e tentar compor? Pra mim, né, e aí não necessariamente foi essa música, mas foi algo que fluiu. E aí foi justamente, vou explorar outros espaços que geralmente eu não vinculo necessariamente a música pra ver no que dá. E foi o que saiu da música, né, do beat, Porra, tava no metrô, pô, tava ouvindo no beat e incrível, saiu a letra, tá incrível. ligado? Eu acho que é isso, né? Tipo, a gente tem o nosso conforto. A gente Uhum. sabe, eu sou criativo nesse espaço, nessa condição, tal. Mas a gente não sabe se em outra situação a gente é mais, É, tá exato. ligado? Por isso tem que tentar, Tem que irmão. testar. Tem que testar. E foi incrível, E esse é quero o lado da mais. espontaneidade que eu falo muito que me faltava.
sabe? Que eu Uhum. consegui conquistar graças a essa forma de pensar que a gente vem compartilhando. Show de bola. E eu fico muito feliz que a gente fez uma música romântica, no melhor estilo R&B, né? Uma música sensual, aquela coisa que fala de amor, mas um amor mais quente, que pode ser utilizado em vários momentos, Sim, né? sim. Enfim. Ela traz tudo, né? Traz o auge da paixão, que a rapaziada tá mais naquele calor, aquela Uhum. coisa. Então é tanto romântico quanto sensual e vai sair no melhor dia possível, Ah, cara, né? Pra não ouvir tem ela, como. pra criar uma vibe que é quando? Dia dos Namorados, dia 12. Que isso. Então, dia 12 de junho, nossa música. Acho que é um dia perfeito, né? Foge um pouco do padrão do mercado, que Fora. geralmente as pessoas falam, ah, posta na sexta, playlist, renovação de Não playlist das tinha como plataformas. ser na sexta, galera. Mas não tinha Esquece. como não ser no dia dos A namorados. sexta é 12 de junho agora. Já pensou, pô, lançar na sexta-feira 13? É, tá Vamos ligado? lançar na quinta-feira Que 12, dia dos azar. namorados, não tem... Não, era. Perfeito. Mano, tava tudo premeditado, você é louco. Exato. E espero que as pessoas tragam feedbacks, né? Tipo, Uhum, ouvi com minha amada, mano. com Coloquei, que certeza. música foda. Não vou dar muito spoiler aqui, mas tá chiclete, Não, mano. tá, Tá tá um muito boa. chiclete. Eu acho que assim, tá muito gostosa, né? Tá Tá muito muito gostosa, tá uma gostosa. delícia. Surreal. Somos suspeitos pra falar. É, assim, a gente Mas na mostrou para moral, algumas pessoas a música, acho que sim. isso trouxe ainda mais motivação, porque a reação das pessoas foi muito boa. É, mano, a gente terminou a música. Tipo assim, a sessão foi curtíssima pra É, começar, né? umas horinhas ali, A mas letra no metrô, em questão de poucos dias, aham. tava feito. Vamos colocar aí, se a gente E. somar tempos de horas de trabalho, foi 2 semanas no máximo que a gente tinha uma música Entendeu? do início ao fim. Foi um Então, processo bem dinâmico, graças a esse feedback inicial de quem a gente deu o privilégio de ouvir uhum. antes. É... Eu acho que é toda uma estética também, né? Que nem eu falei, a música por si só ela tá muito boa, a letra tá muito boa, eu gostei muito. Só que é uma música que eu tentei abusar um pouco mais no processo produtivo, da Uhum, produção mesmo, da mix, da master, perceptível, para deixar totalmente. mais perceptível aquela coisa de espacialidade, daquela conexão, daquela coisa que eu vou estar aqui sentado ouvindo a música e vou estar totalmente imerso. Acho que imersão é a palavra, É essa sabe? palavra. Aquela coisa de estar imerso dentro de um som e de uma vibe, entendeu? É Que é exatamente o que eu muito sinto. R&B, que a gente tentou explorar falsete, voz de peito, sabe, transitar entre as Então, harmonias. A harmonia é uma coisa que eu acho que, modéstia à parte, a gente, como dupla, faz muito bem, tá sabe? ligado? Então, meu 15 Deus. anos juntos, eu acho que era o mínimo, né? Aham, não Mas tem é como. incrível porque é uma grande característica do R&B, pelo menos das referências que a gente gosta, né? R&B, né, o soul, que é o que a gente É, Neo Soul estávamos muito também, inspirados por vários artistas neo né? soul, K1, K1, quem Brent mais? Faiyaz, Brent Faiyaz, Dashing, Destin. Pô, vários da cena atual, né? Que acho que é o que a gente exatamente. está tentando E, trazer. e o Chris Brown sempre tá ali Não, também, Chris né? Falando Brown, de harmonia. pô, não tem como. O cara é foda. Eu acho que é a melhor obra que a gente poderia ter como primeiro lançamento, Uhum, porque a gente sempre quis trazer essa estética. A gente tem outras composições juntos, algumas, né? uhum. Nada que fluiu tão bem quanto essa, Por isso que essa vai gravou e sair tal. primeiro e é um Exatamente. marco. Exatamente. E é ela, mano. Ela tá trazendo tudo que a gente quer mostrar, Uhum, que a gente sempre quis mostrar como identidade, tá ligado? perfeito. Isso é OPK, isso é PR, entendeu? Uhum. Eu acho que tá incrível. A minha E primeira música lançada, né, como um artista agora independente, foi um Afrobeat, mas também tem um pé no com R&B. É certeza. R&B, tá ligado? Uhum. Mas eu tô muito orgulhoso de VTS, é o que eu quero mostrar pro público e, obviamente, você também. Com certeza, mano. É uma música Aí, que acho que ela ela transita muito entre o R&B antigo, o clássico, não vou falar, né, o 90, anos 2000, mas que traz aquela característica muito presente do neo soul, que é sim, um gênero entre aspas recente e que as pessoas se identificam muito, né, mundialmente falando, e eu acho que toda essa questão da sensualidade, aquela coisa do romantismo, é algo que fortalece a nossa identidade como artista, que é o sim, que a gente gosta de fazer de fato, falar sobre sentimentos, sobre amor, e é uma música para vários momentos que se caracterizam como isso, um momento romântico, um momento quente, um momento de a dois, devoção, de devoção, que acho que VTS, né, é vou te servir, então é uma basicamente. música que fala sobre servir
alguém, servir alguém de forma romântica, né? Atender aos desejos. Então, Grandes sacadas dessa com letra e certeza elementos na música que o também. pessoal vai O ouvir. pessoal vai ouvir. E eu acho que toda a identidade, todo o visual que a gente vai trabalhar vai estar totalmente conectado a essa ideia. E eu espero que, de coração que muita gente goste, porque eu amei. A gente é suspeito porque a gente ouviu 1 trilhão de vezes. Você é louco, mano. Então, não é sobre números, é sobre de fato conexão. Então, Desde aquele feedback de algumas pessoas, eu já tô muito feliz, com sabe? certeza. Não é sobre números, com certeza, essa música. Por mais que eu acho que vai existir esse equilíbrio, entendeu? Se ela for vista, vai ser reconhecida, Com certeza. entendeu? E é É isso, tô isso. feliz pra caralho. Acho que é um marco muito grande e eu fico feliz por essa conquista que é nossa, né? Depois É de nossa. quando a gente, por isso que eu, enfim, comecei falando da história porque tudo que a gente foi plantando ao longo do tempo fez a gente chegar até aqui, mano. VTS, 12 de junho. BTS, 12 de junho, irmão. Tamo junto, parceiro. Te amo, moleque. Te amo, moleque. Te É amo nóis. mais.